Olá, boa noite. Isabela, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Instituto Adequa. Esperar as pessoas entrarem. Boa noite. Ana Carolina. Roseli. Boa noite, estamos começando mais uma live do Instituto Adequa. O pessoal está entrando, boa noite, obrigada. Luzia. Vamos ver aqui quem mais está entrando. Bom, a live hoje vai ser com o enfermeiro Frederico. Estou esperando ele entrar aqui para a gente conversar com ele. A gente vai falar de alguns aspectos importantes, né, no fluxo de atendimento da hemodiálise. E para isso eu vou contar com a ilustre participação dele, que tem experiência de 10 anos de hemodiálise, trabalhando numa clínica privada de Goiânia, Goiás. E vamos ver se o Fred já entrou aqui para a gente poder chamá-lo. Tatiane, boa noite. Juliana, Franciel, temos várias participações. Ana Beatriz. Obrigada pela presença. Bom, estamos aguardando a ilustre presença do enfermeiro Frederico, né? Vamos chamar o Frederico? Deixa eu chamar ele por outra via aqui. Eu não posso sair, senão não vai dar certo. Você consegue chamar ele por aí? Lohana, boa noite. Rafaela, Camila, Keila. Bom, recebi notícia aqui de que o Frederico já está entrando. Vamos achá-lo aqui na lista de pessoas. Conseguiu?
Bom, a gente vem discutindo esse tema, né? Já é a terceira live que eu faço sobre esse tema, tanto pela Faculdade de Enfermagem, mas hoje pelo Instituto Adequa. Já é a segunda live que a gente faz pelo Instituto Adequa, né? Esse tema que é tão importante nesses tempos difíceis de pandemia que a gente está passando, onde a gente está passando por uma reformulação geral da sociedade, né? E na área da saúde não é diferente. A gente tem passado por grandes modificações na área da saúde e a gente tem discutido a área de enfermagem, a área de nefrologia e a área de hemodiálise propriamente dita com bastante ênfase. Por quê? Porque é uma área onde os pacientes são imunodeprimidos, eles são grupo de risco constante, eles têm várias comorbidades associadas à doença renal, né? E a própria doença renal já é uma comorbidade onde o paciente tem maior risco para adquirir, né, Covid-19, adquirir e fazer parte, né, desses trágicos números dessa pandemia que está em nível mundial. Então, isso constitui uma preocupação adicional. A gente trata esses pacientes de uma forma diferente, né? O tratamento da hemodiálise ele é feito em grupo. Então, a aglomeração ela é frequente, ela é necessária. A própria clínica de hemodiálise ela pressupõe uma aglomeração de pacientes e não é dispensável essa aglomeração, né? A própria Anvisa determina, né, os órgãos, eles determinam que deva existir um grupo de pacientes fazendo um tratamento junto, né, ao mesmo tempo, e isso é até salutar para eles, né, por outras condições sociais, por exemplo, é até salutar. Mas atualmente isso não vem sendo mais vislumbrado da mesma forma. Nessa atual pandemia a gente vem passando por uma grande dificuldade no que tange a essa aglomeração, né, a esse tratamento em conjunto, esse tratamento em grupo. Então, para isso, eu vou chamar o enfermeiro Fred, que eu acho que já está a postos. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o Frederico. Achei. Vamos ver se o Fred vai entrar agora. Eu consegui. Boa noite, Fred. Boa noite. Tudo bem? Custei, mas te achei aqui na lista. Tem muita gente já. O público já está... Já tem um público bastante grande aqui para a gente conversar e são espectadores que devem estar ansiosos pelo tema. E aí, tudo bem? Bom, eu já te apresentei, mas eu gostaria que você se reapresentasse. Sim, meu nome é Frederico, né? Enfermeiro Fred, como a maioria das pessoas me conhece. Eu sou formado pela Universidade Católica, hoje PUC, Goiás, né? Me formei em 2006, no segundo semestre de 2006, tenho 14 anos de formação. Nesses 14 anos, trabalho exclusivamente com hemodiálise e diálise peritoneal, sou especialista na área e tenho me dedicado principalmente a melhorar, né, a minha ação junto com essa população de renais crônicos. E basicamente um resumo bem rápido da minha atuação em enfermagem hoje, basicamente é com diálise, né? Diálise principalmente, peritoneal e hemodiálise. O Fred esqueceu de dizer que ele trabalha há 10 anos numa clínica de hemodiálise aqui em Goiânia, né? E é o responsável técnico por essa clínica durante todo esse tempo. Isso lhe dá uma grande experiência, uma vivência prática, operacional muito grande, né? E uma expertise para falar sobre esse assunto, que é um assunto interessante, pouco explorado, por isso a gente vem explorando ele em várias lives, Fred. A gente vem fazendo já é a terceira live que a gente faz desse assunto e vamos fazer outras, porque é uma dúvida de muita gente, né? O público, tanto o público que trabalha na área como o público leigo, eles querem ouvir falar, né, mais dessa área, porque a gente ouve falar muito pouco, né? São poucos os cursos
e quem discute realmente esse assunto. Então, Fred, você ia falando? Não, sim, não só as pessoas, né? Todos nós estamos com muitas dúvidas a respeito Exatamente. de tudo isso que está acontecendo. A gente ainda não tem o dimensionamento real o impacto real do que essa pandemia vai trazer para os nossos serviços de saúde, né? Então, todos os dias a gente vai atrás dos webinars e lives, né, internacionais, inclusive, para ver a experiência de quem já passou por esse estágio mais crítico da pandemia, porque aparentemente nós estamos entrando, a gente está entrando, todo mês é prorrogado esse pico, e a gente fica nessa expectativa, e cada dia surge uma situação diferente, né? São problemas relacionados as doenças dos pacientes, as doenças ocupacionais, a falta de profissionais. Então, assim, a gente tem cada dia mais tentando entender o impacto de toda essa pandemia na nossa vida, e principalmente as doenças, não seria a palavra certa, mas como estamos sofrendo mentalmente com tudo isso, né? Toda a ansiedade que todos os profissionais vêm sofrendo, isso tem causado muitos problemas. Então, assim, dúvidas, elas existem inclusive para nós que estamos lá dentro cuidando desses pacientes em risco, né, de adoecer, alguns já adoeceram, inclusive. Então, é muito bom sempre compartilhar dessas informações, porque é isso que enriquece e traz segurança para o paciente, acima de tudo. Você falou tudo, né? Compartilhar a experiência, essa vivência. E é justamente essa a intenção dessa live. É compartilhar a experiência, tentar até assim, contar alguns casos que a gente conhece, que tenha ocorrido na prática e que vai fazer com que as pessoas que estão assistindo, né, essas 22 pessoas, tenham um pouquinho mais de arsenal, né, um pouquinho mais de arquivos mentais para poder, quando se deparar com situações parecidas, a gente ter realmente o que fazer, a gente ter o que lembrar. Então, assim, live eu acho que é para isso, né? É para ter uma visão geral, uma visão ampla e para compartilhar experiências de outras pessoas, para entender, né, como é que essas pessoas fazem em alguns casos. Então, Fred, como é que você está vendo essa questão, né, de saúde pública, essa assistência em hemodiálise na atual situação que a gente está vivendo de saúde pública no Brasil? Você já falou um pouquinho, né, do sofrimento das pessoas, dos profissionais, e isso é óbvio, a gente está passando por um problema de atitudes comportamentais nunca antes vistas, né? A gente está passando por estresse, por ansiedade, por um medo medo do desconhecido, né? Essa doença é uma tragédia, né, mundial, então as pessoas realmente elas estão olhando para isso com muito medo. E eu já percebi que você tem uma visão bastante enriquecedora para passar para a gente sobre esse medo, essa angústia dos profissionais, e você tem vivenciado isso com os seus profissionais e com os seus pacientes. Mas a hemodiálise, a assistência, tem mudado? O que você tem percebido? Então, como você já tinha feito uma introdução no início, a nossa situação de atendimento em hemodiálise, ela nos traz algumas fragilidades relacionadas principalmente nesse processo de transmissão do Covid-19. Nós estamos acostumados a vivenciar um salão, né, um ambiente fechado, estritamente fechado, com ar-condicionado ligado o tempo todo, porque precisa dessa climatização por conta de controle de infecção, para o bom funcionamento dos equipamentos em diálise, e de repente você se vê numa situação onde todo mundo não pode sair de casa, mas o paciente dialítico... E não pode ficar em grupo. E não pode aglomerar. Peraí. Justamente Então,
nós estamos falando de uma sala de hemodiálise, no serviço que eu atuo hoje, a gente está falando de uma sala com 24 poltronas, 24 máquinas, e o quantitativo de profissionais relacionados para prestar assistência. Então, a gente está falando de, em média, aí, de 34 pessoas dentro de uma sala fechada, com ar-condicionado, certo? Lógico que a gente sempre tenta fazer o distanciamento entre esses pacientes, de acordo com o que é preconizado, né, pela norma, pelas normas que existem, mas a gente percebe cada vez mais esse movimento de que essa doença, ela se transmite muito facilmente por aerossóis. Como, né, fazer isso acontecer? Então a gente se viu perante uma situação de muito medo. Essa foi a verdade. Inicialmente, não só porque de fato existe uma preocupação científica evidenciada, né, relacionada, mas também que a gente vivenciou a mídia, né, em geral, fazendo o papel de certa forma adequado, mas aumentado, porque a gente inicialmente não tinha tantos casos como estava acontecendo na China, na Itália, mas a gente sofreu tudo aquilo com muito medo, né? Então, como que vai ser aqui? Como que vai ser essa história? Então, inicialmente, na clínica, né, a gente sempre trabalha com um processo de uma visão multidisciplinar. A gente tem reuniões praticamente mensais, com o núcleo de segurança do paciente, comissão de biossegurança, justamente porque a gente reúne todos os profissionais envolvidos na assistência desse paciente. E dessa forma, tomando as informações certas nesse processo, a gente vai definir como isso tem que ser feito na clínica. Então, isso a gente fez... a saída. Isso a gente fez antes de ser decretado o primeiro isolamento social, né? Porque a gente sabia que o nosso sistema de trabalho ele era fragilizado perante essa nova doença. Então, a gente já estabeleceu um plano de ação de forma imediata, né, com os cuidados, e o primeiro plano, dentro desse primeiro plano de ação que a gente estabeleceu principalmente foi o conhecimento, né? A gente preferencialmente disseminou o conhecimento para a nossa equipe e para os nossos pacientes. Olha, a doença é essa, se transmite dessa forma, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo, o fluxo agora de atendimento é esse. Então a gente estabeleceu uma série de ações e principalmente pautadas nesse processo de conhecimento por parte de todos que estavam envolvidos, inclusive os pacientes e os acompanhantes, que são peça fundamental na manutenção da segurança, né, da sua segurança no tratamento. Bom, Fred, você falou muito de equipe multidisciplinar, né, multiprofissional. É desafiador trabalhar com a equipe multiprofissional? Quais são, né, vamos deixar isso bem claro para as pessoas que estão vendo, quais são esses membros dessas equipes que a gente compõe exatamente no serviço onde a gente está trabalhando? Hoje, a nossa equipe multiprofissional, ela envolve médico, enfermeiro, de todas as hierarquias, desde a gestão até a supervisão, técnicos em enfermagem, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, serviço social e a equipe de enfermagem como um todo, né? Aí parte de serviços gerais também, porque são importantíssimos, recepção. Então, os membros hoje do núcleo de segurança, ele engloba todas essas categorias profissionais, para que a gente, não só a núcleo de segurança, mas também a gestão, a comissão de biossegurança que existe na clínica. Então, todos esses profissionais, eles participam dessas decisões estabelecidas no serviço. E é muito complexo, né? Você lidar com tantas visões diferentes. Cada profissional traz muita contribuição, mas
às vezes ele não tem o olhar do outro, dos impedimentos, das dificuldades que existem, né, no processo de trabalho. Então, chegar a um ponto de conexão praticável, a um consenso, é uma coisa que demanda certos cuidados, certas discussões importantes, né? Mas sempre pautado nessa questão da evidência. Então, assim, a gente se resguarda, né, nessas decisões de tomar a melhor decisão e que, de fato, vai ser aplicável e seguro para o paciente. Mas a gente sempre vai se impactar nos processos de cultura já estabelecidos nesses serviços de diálise. Se tem colegas aí que trabalham em diálise, né, que estão participando, sabem como que funciona a estrutura de assistência dentro de hemodiálise, principalmente no que diz respeito aqui em Goiânia. Então, assim, estabelecer protocolos onde o profissional, independente se ele é médico ou qualquer que seja, ele vai ser seguido, é muito complicado, né? Às vezes, lá no percurso, lá na hora que vai ser aplicado, no momento da assistência, talvez nem todos estejam cientes ou nem todos concordem com as ações. Então, existe um certo jogo de cintura nesse processo, né? E, acima de tudo, pautado nesse processo da evidenciação, onde você consegue driblar isso com o passar do tempo. Porque, acima de tudo, a gente está falando de mudança. Mudança não acontece, a gente está mudando uma rotina, a gente está mudando uma cultura de assistência. Então, assim, não tem como você querer que as pessoas simplesmente comecem a fazer tudo como se isso já existisse. Então, assim, precisa implantar, ver a coisa acontecer, fazer as melhoras do que foi proposto, né? Porque a gente sempre encontra os problemas desses protocolos, desses fluxos com o passar do tempo, cobrar, avaliar os indicadores para ver se estão dentro daquilo que a gente preconizou, do que é aceitável, e buscar sempre essas melhoras no dia a dia, né? De forma sempre muito harmoniosa, com conversa, porque tudo, nós precisamos um do outro nesse processo. Então, a contribuição dos profissionais são válidas. A gente já se deparou muitas vezes no processo de determinar algumas ações de protocolo, e quando chega lá na ponta, o operacional, o técnico de enfermagem, ele vem com uma ideia bem melhor do que a gente programou. Por quê? Porque ele entende o fluxo operacional de uma forma diferenciada. Então, a contribuição ela é contínua e ela vem de todos os lugares, né? Então, por isso que é por isso que a gente tem comissões, né, Fred? E às vezes eu acho que assim, o grande segredo, você falou isso em outras palavras, mas o grande segredo é se reunir e conversar, né? Conversar junto. Porque eu acho que o grande desafio multiprofissional, de trabalhar multiprofissionalmente, é todo mundo falar uma linguagem que seja bem parecida. Linguagem única, eu acho que é quase impossível, mas uma linguagem semelhante, parecida, uma linguagem protocolar, né, é sempre um desafio. E para chegar em todas as instâncias, em todas as cabecinhas, em todos os profissionais, né, e para chegar principalmente lá no operacional, na assistência, junto ao paciente, é mais desafiador ainda. Então, assim, quando a gente vê as comissões, quando a gente forma comissões e coloca, por exemplo, técnicos de enfermagem que estão no operacional, dentro de algumas comissões, eles mesmos podem achar isso, né, meio... Nossa, mas o que eu vou participar? Para quê? Qual que é a minha contribuição? Até desconfortável para alguns. Até desconfortável, exatamente. E a gente vê na clínica, né, essa diferença, né? A gente percebe que a gente tem comissões, por exemplo, a gente tem uma comissão de biossegurança onde participam profissionais da limpeza.
né? E isso eu acho que isso é algo que a gente tem que passar para as pessoas têm que entender que essas comissões, elas são úteis, elas são imprescindíveis em qualquer serviço e elas têm que ser compostas por pessoas que estão também lá no operacional. Eu acho que isso é um grande segredo. E que uma coisa não é comum. Não é comum. Que é um grande segredo, mas a grande chave também desse sucesso todo não é só o envolvimento desses profissionais, desse operacional, dos pacientes, mas é o envolvimento, inclusive, da diretoria, né, do serviço. Isso faz toda a diferença, porque assim, as demandas, as decisões geradas, elas às vezes elas aumentam gastos, então a gente, nesse momento de criação do protocolo, você já tem todos os componentes do serviço, então você consegue realizar decisões mais palpáveis para esse serviço, né? E sem a questão da sensibilização, né? Sim. O processo de sensibilização ocorre mais facilmente, né? Quando a gente... Sim, quando todo mundo está envolvido. De vez em quando briga também. É importante, briga é uma coisa importante, né? Você tem que brigar e fazer as pazes, né? Justamente. Na verdade, é discutir e chegar num ponto onde todos ganham, né? E o objetivo é alcançado. Esse é o objetivo de uma discussão de trabalho, né? Chegar no objetivo. Eu quero só fazer uma pausa pequenininha, Fred, para dizer, né, que a gente tem 25 pessoas nos ouvindo nesse momento e que as pessoas podem, né, se quiser, fazer considerações, fazer até algum questionamento, compartilhar alguma dessas propostas que a gente está aqui discutindo, compartilhar até experiências práticas vivenciadas no seu dia a dia de trabalho para a gente discutir aqui. Importante também compartilhar essa live com outras pessoas para que outras pessoas entrem também e nos assistam, né? Compartilhar o site, o Instagram da ADECO, né, do Instituto ADECO, se estiver gostando também desse papo, né? E, Fred, chamaram você aqui, disseram que você é top. Sou não, isso é o povo que não me conhece bem. Pois então é isso. Se o pessoal quiser fazer algum questionamento, no finalzinho da live a gente responde algumas questões, se tiver, ou até comentários mesmo. A gente também responde comentários e cita o nome das pessoas, tá? Bom, Fred, você falou alguma coisa aí de familiares, né? E eu acho que uma coisa que a gente podia discutir bastante, um tema interessantíssimo o quanto esse familiar vem modificando sua adesão a essas novas rotinas, né, devido à pandemia, esses novos protocolos, o quanto esse familiar vem ajudando ou atrapalhando até, né, o quanto ele está sensível a essas mudanças. Você tem alguma coisa para dizer para a gente, assim, da vivência com os familiares? Porque os familiares estão muito próximos, né, da diálise, do seu paciente ali, eles vão junto. Aliás, né, eles iam muito mais do que hoje, né, que hoje a gente está com uma restrição de aglomeração nas recepções das clínicas, mas o quanto esse familiar tem se aproximado, se sensibilizado e aderido? Inicialmente foi bem complicado o restabelecimento da rotina. Lógico, cada serviço tem uma forma de trabalho, mas eu acho que é muito comum em todas as clínicas de diálise que os pacientes chegam sempre muito antes de iniciar a sessão de hemodiálise. E pelo fato deles ficarem muito tempo em um serviço, né, na clínica hoje, grande parte dos nossos pacientes já tem mais de 4 anos que estão com a gente na clínica. Isso é uma comunidade de fato, né? Eles criam relações de amizade. Então, assim, é aquele momento de chegar e conversar. Secreta. Como? Uma sociedade não secreta.
uma sociedade totalmente não secreta, uma sociedade bem, assim, aberta mesmo. Então, a gente teve muita dificuldade inicialmente para diminuir esse processo de concentração de pessoas na recepção. Muitos pacientes vêm do interior, esses pacientes às vezes chegam muito cedo. Então, assim, inicialmente a gente marcou as cadeiras, né? Foi sinalizando, não pode sentar aqui, mas não resolveu. E depois a gente passou a fitinha, começaram a sentar em cima das fitinhas, e aí a gente passou uma fita um pouco mais grossa, reforçou, diminuiu a quantidade de cadeiras na recepção. Mas hoje, depois de 3 meses dessa história toda e de muitos processos de sensibilização, porque assim, não adianta só você orientar uma vez, vai lá, faz as marcações, coloca o cartaz na parede, coloca a fita, tudo começa a fazer parte do cenário, né? Tudo começa a fazer parte do ambiente, para de ter tanta importância. Então, a própria equipe, a recepção, o pessoal responsável pela recepção, os enfermeiros, a gente sempre tem que ser aquele profissional, né? E ter o papel de sensibilizar, de chamar a atenção, olha, não pode aglomerar aqui. Só que a gente se depara sempre com muitas dificuldades sociais relacionadas a esses pacientes. Principalmente muitos pacientes que vêm do interior, são pacientes que vêm para almoçar na clínica. E a gente não pode tirar totalmente deles, né, esses direitos, porque a gente está desumanizando o serviço, né? Sim, e são pacientes que a clínica em si não tem estruturas para acomodar muitas pessoas, uma copa imensa, né? Os serviços não foram feitos para isso. São serviços ambulatoriais. Então, foi necessário criar todo um fluxo de trabalho novo, né? E um fluxo, inclusive, de sensibilização. Então, sempre que possível, um médico ou um enfermeiro ou o pessoal da psicologia, da nutrição sempre fala, sempre conversa, explica que não pode ficar na recepção, tenta chegar um pouco mais na hora de entrar para a sessão de hemodiálise, justamente para a gente diminuir essa aglomeração. Hoje, a gente enxerga que muitas pessoas já se habituaram a algumas situações, muitos acompanhantes que ficavam às vezes o tempo todo da sessão na recepção já não ficam mais. A gente está falando de uma população basicamente idosa, que inclusive Exatamente. Os cuidadores também são idosos. Então, assim, muitas pessoas pararam de ir para a clínica mesmo porque, primeiro, ficaram com medo, porque foram orientados que, de fato, não precisavam, não tinham como passar por esse risco, né? Então, assim, houve uma mudança de rotina por parte desses pacientes de uma forma geral. Mas a gente ainda encontra muitas barreiras sociais que impedem que, de fato, a gente consiga estabelecer aí uma não aglomeração nesse processo de entrada e saída dos pacientes, né? Tudo acontece muito rápido nessas trocas de turno. Então, é muito difícil para a gente tentar contornar isso de uma forma com fluxo, com horário, porque às vezes as pessoas vêm com a ambulância da prefeitura, vêm do interior e tem que ficar... Porque assim, deixa na clínica e vai deixar outros pacientes em outro lugar. Então às vezes ele chega 3 horas antes da hemodiálise. E a gente está falando não é só de um paciente, a gente está falando às vezes de 10 pacientes que vêm do interior e chegam na clínica. Então eles aprenderam a ficar... Como é que é isso? Essa barreira social que você falou... como é que é lidar com essas ambulâncias que vêm do interior? Vocês têm conversado com essas cidades do interior, a Secretaria Municipal da Saúde, o que é a assistência social, né, desses municípios? Como que é lidar com esse transporte que também aglomera, né? Como é que foi no início? Eu imagino que no início tenha sido bem pior, mas como é que vocês estão convivendo com essas questões sociais e se isso tem sido debatido com a cidade de origem?
A gente percebeu inicialmente que nesse momento de instalação dessas precauções de cuidado, houveram algumas mudanças relacionadas ao transporte desses pacientes, mas não foram coisas assim resolutivas, porque a gente está falando de um serviço que inicialmente eu acho que a prefeitura e algumas cidades colocam como uma situação meio de caridade, né? Então, assim, esses pacientes não vêm separadinhos, né? Eles vêm juntos. O centro social sempre vai ser encarado como caridade, né? Sempre, infelizmente. Então, assim, a gente teve situações, uma situação em específico, onde no segundo mês, eu acho, a gente teve um paciente, caso suspeito, e era do interior. É uma paciente diabética, não é uma paciente idosa, mas uma paciente com muitas comorbidades relacionadas à diabetes, deficiente visual e que depende de transporte público justamente porque vem do interior. Essa paciente chegou ao serviço com sintomas gripais, febre, dor de garganta, tosse seca, então já se instalou todo o protocolo. Era um paciente suspeito. Então, se instalou o protocolo para investigação para Covid, certo? Paciente SUS. E essa paciente precisava ser encaminhada, só que ela não tem familiar que pudesse encaminhá-la para um serviço de saúde. E nesse primeiro momento, como eram 2 meses que tinham se instalado esse processo de isolamento, a gente solicitou que a ambulância que trazia ela levasse ela, no caso, nesse momento inicial, para o Hospital HCamp aqui em Goiânia. Porque ela seria atendida de uma forma muito imediata e a gente teria uma certa resposta de entendimento do que era dessa investigação. A gente precisava de um teste, a gente precisava de uma avaliação diferenciada, porque nós somos uma clínica de hemodiálise, a gente não diagnostica Covid, a gente diagnostica suspeitas e trabalha o processo de diminuição da transmissibilidade e cuida desse paciente, estabiliza até ele ir para um serviço porta de entrada para a Covid. Aí ela foi para o HCamp. Isso, mas só que o motorista da ambulância não quis encaminhá-la, porque ele não tinha condições de levá-la, porque ele não tinha paramentação adequada e tudo mais, e esse profissional deixou essa paciente na clínica. Simplesmente abandonou o paciente. Simplesmente abandonou o paciente. Aí a gente entrou em contato com a prefeitura e logo em seguida a prefeitura mandou um outro profissional com a paramentação adequada. Essa paciente foi encaminhada para o HCamp, foi avaliada e nesse primeiro momento ela não foi nem testada. Não houve uma justificativa, mas era uma paciente risco altíssimo para a doença, com sinais e sintomas claros que pudessem ser Covid, mas ela teve... Isso, foi feito raio-x, foi avaliada. Não havia teste. Provavelmente não havia teste. E essa paciente ficou, inclusive, em isolamento na clínica por 14 dias. Nessa situação específica, a gente conseguiu alterar o turno da paciente. Justamente por quê? Porque era inicial, era uma única paciente, né? Então a prefeitura conseguiu trazer essa paciente em um horário diferente, que não é comum deles trazerem. Então a gente conseguiu fazer um isolamento adequado durante os 14 dias, mas ficou um caso suspeito de Covid, não um caso, se foi confirmado se era negativo ou se era positivo, a gente não sabe, mas ela ficou isolada. Então a gente sempre se depara com essa situação e fica sempre muito ansioso com o que pode acontecer posteriormente, né? Hoje, acho que a maioria das clínicas tem os segundos turnos, que vão das 11 até umas 3 horas da tarde, basicamente lotados com pacientes que vêm do interior. E são pacientes que têm visivelmente uma renda mensal, tem problemas socioeconômicos gravíssimos, e às vezes pessoas que não têm apoio familiar adequado. Né? Não são aqueles pacientes que você liga para casa e alguém da família vem para acompanhar ele para o hospital. Então, é um desafio, né? A gente não está falando só de uma pandemia acontecendo, a gente tem todos os problemas instalados e que só dificultem para que a gente consiga fazer o atendimento adequado desses pacientes.
É. E esse atendimento adequado, Fred, desde a hora que o paciente chega, porque todo dia, né, ele chega dia sim, dia não, para fazer hemodiálise, e ele sempre pode chegar como caso suspeito, né? Apesar de que os pacientes, eles costumam telefonar, né, na clínica para dizer dos seus sintomas e tudo, eles são muito bem esclarecidos sobre isso, a gente sabe que é um paciente crônico que tem informações muito bem já intrincadas, né, já tem informações demais, então, e tem um relacionamento muito próximo, né, com a equipe, até com a equipe da recepção mesmo. A gente sabe que eles ligam, mas atualmente todo paciente que chega como um dos casos suspeitos. Então, ele é feita uma triagem. Como que tem sido esse protocolo? Sim, é muito engraçado, né? A gente sai de uma... A gente tem uma realidade em diálise e dentro do nosso serviço a gente fez uma revisão de todos os processos, né? A gente passou por o processo de acreditação e tudo mais. Então, a gente melhorou o nosso processo de cuidado. E desde então já tem sido muito difícil, por quê? Porque mudou a rotina desses pacientes, né? Então, anteriormente só era ferido sinais vitais, isso há um ano atrás, desses pacientes, questionava algumas coisas, mas às vezes a gente ficava sabendo de alguns problemas só quando esse paciente já estava na máquina dialisando. Então, a nossa luta já tem um ano já que a gente está nesse processo de revisão de processos. Por conta da acreditação também, né, que vale a pena frisar, que a clínica é acreditada, né, ela é acreditada ONA 1. Sim. Então, sim, pelo processo todo de identificação, de segurança do paciente, a gente está falando de um processo que é aplicado no hospital. A pessoa vai no hospital, e às vezes ela vai ao hospital pouquíssimas vezes, ela vai lá e resolve o problema dela e vai embora. Mas o paciente em diálise, ele está na clínica 3 vezes por semana. 3 vezes por semana ele passa por triagem. E tem hora que o paciente já não está querendo responder muitas perguntas, não. Mas a gente sempre tenta ter o jogo de cintura junto com a equipe. A gente sempre tem muitas notificações por parte da equipe da falta de colaboração de alguns pacientes que não querem responder as perguntas. Porque é quase assim, eu estou aqui quase todos os dias da semana, você sabe que eu estou bem. Mas a gente está falando de um paciente que foi para casa e às vezes foi de ambulância, com um monte de paciente de outras clínicas. Ou a gente está falando de um paciente que anda de ônibus, um paciente que tem família, que convive, que trabalha. Então, assim, é muito difícil lidar com essa... Né? Fazer a triagem é outro desafio. Sim, a proximidade e justamente como você disse, o fato, a gente convive muitos anos com esses pacientes. Mas essa proximidade, às vezes, traz certas dificuldades para nós. Por quê? Porque é meio quase que, tipo assim, é óbvio, você está me fazendo uma pergunta que é óbvia, mas é um processo de segurança. Hoje, na clínica, os principais casos de suspeitos que a gente detecta é justamente como você disse, os pacientes ligam comunicando, certo? A gente já pegou alguns casos, sim, no processo de admissão, e aí tem todo o passo a passo de como o profissional tem que proceder para isso, mas a maioria dos casos a gente tem conseguido com que o paciente entre em contato com a clínica, e seria perfeito se todos os casos fossem assim, porque a gente está falando de um serviço que tem uma estrutura que, na maioria das vezes, não tem como fazer isolamento, quarto isolado, como existe no hospital. As nossas clínicas de diálise não foram preparadas para isso. Então, quando você tem essa antecipação da comunicação do caso suspeito ou do caso confirmado, que seja, a gente consegue remanejar e se organizar melhor para isso. Ter uma quantidade de profissionais adequada, conseguir separar um espaço ideal para atender esse paciente. Mas a gente ainda... Profissionais, já é um desafio. Você tocou num assunto complicadíssimo, né? Que a gente está com o número de profissionais reduzidos, né? Sim, é um perfil que está se estabelecendo, né? Acho que nessa questão. A gente vê muito falar nas UTIs, nos hospitais,
os profissionais adoecem muito em maior número do que a gente tinha pacientes, né? Hoje a gente tem, de fato, muitos pacientes positivos, suspeitos no serviço de saúde. Mas anteriormente a gente tinha muito mais profissionais, e hoje a gente tem essa realidade, né? A gente tem profissionais se afastando todas as semanas. A gente está falando de 14 dias no mínimo de afastamento, né? Enquanto você não tem um diagnóstico de negativo ou positivo, você está sem esse profissional. 14 dias. E o dimensionamento de enfermagem é um problema há muitos anos, né? Desde sempre. Então, ter esse anúncio e essa comunicação do paciente anterior à entrada dele na clínica facilita muito a nossa organização de trabalho. Mas a gente ainda se depara muito com alguns pacientes que às vezes comunicam que teve sinais e sintomas durante a sessão, tá dialisando lá no box, lá, junto com todo mundo. Eu estava tossindo ontem, tive febre, dor de garganta. Então, às vezes, a gente tem algumas dificuldades. E aí é onde que entra todo esse processo de sensibilização, de falar, de conversar, de sempre ter essas oportunidades, até mesmo quando a gente vê os problemas, de reativar com a equipe quais são os cuidados, quais são as perguntas, o que está acontecendo de problema, vamos rever isso, porque tá aí, né? A doença, ela tá de fato acontecendo e tá complicado já. Fred, a gente falou da entrada dos pacientes, né? A gente aproveitou e falou também da dificuldade que a gente está de dimensionamento de pessoal. Para isolar esses pacientes, a gente precisa isolar e também precisa isolar o profissional, né, junto com esse paciente, e isso é um grande desafio atualmente. A gente tem até procurado, né, alternativas de contratação ultimamente, como nos hospitais, de um modo geral, também estão contratando por tempo determinado, né? Pelo tempo em que a pandemia vai durar, se é que a gente sabe esse tempo. Mas, como a gente já está aqui, faltam apenas 14 minutos para terminar a live, eu queria jogar um último assunto para a gente discutir, que é um assunto até que leva em conta um pouco do custo, né? A questão do paciente estar suspeito ou estar positivo, né, faz com que a gente gaste um pouco mais com ele, né? Como é que tem sido essa questão dos produtos para a saúde, até assim para avaliar sinais vitais, por exemplo, produtos esfigmo, termômetro, os produtos que a gente usa, os materiais que a gente usa para avaliar sinais vitais, os produtos para a saúde, assim como os capilares, as linhas, né, que fazem o circuito da hemodiálise, todos esses produtos que a gente sabe que são reutilizáveis. Como é que está sendo essa rotina na clínica? A primeira coisa, né, inicial, quando a gente iniciou aquele processo onde foi instalada a questão do isolamento social, a gente já viu um abuso sobre o aumento de tudo, né? Principalmente nos itens básicos. Chegou momentos onde que a gente percebeu e teve medo de ficar sem máscara descartável. A gente conseguiu antecipar a compra de máscara N95 e tudo mais. Capote, a gente teve muita dificuldade de comprar. Então a gente estava falando de produtos que às vezes, em uma média que eu estou falando, que às vezes custava R$1 a caixa, que passaram a custar R$100. A gente está falando de hemodiálise, a gente está falando de produtos importados. Então, sim, tudo aumentou. Tudo aumentou. A gente está falando de uma proporção de profissionais que sai de um técnico para cada 4 pacientes, de um profissional para cada um paciente. Estamos falando de investimento em tecnologia, como termômetros,
Infravermelho, aparelhos de diálise, que medem temperatura à distância. Que eram R$ 200 e de repente não tinha no mercado e você compra por R$ 600. Então, assim, todos os serviços de saúde, eu acho, né? A hemodiálise, ela já vem sofrendo com um problema de defasagem no preço, né, do serviço que é pago. O SUS mesmo, você vê muitos relatos aí de clínicas no Brasil que estão em colapso. Por quê? Porque não conseguem pagar os custos hoje dessa diálise. É interessante, porque assim, o SUS foi o primeiro a levantar um código específico já para o paciente suspeito ou caso confirmado, né? Esses pacientes, quando é instalado o protocolo de caso suspeito, a indicação é capilar descartável, né? Então, o capilar que você reutilizaria 20 vezes, você tem que jogar ele fora. Uhum. Então, assim, a gente não existiu esse tempo de negociação. Os serviços todos tiveram que assumir esse custo e essa necessidade inicialmente, né? Então, assim, hoje a gente se depara com o aumento, com a falta de materiais e assumindo esses custos operacionais como um todo. Um dos grandes desafios hoje para nós, além dessa questão de materiais, foi justamente o que você colocou, a questão profissional. Não estávamos preparados para tantas pessoas adoecendo ao mesmo tempo. A gente está convivendo ainda por cima com profissionais que às vezes estão com medo, de pessoas e relatos de profissionais às vezes pensando em desistir, inclusive, de continuar trabalhando nesse ramo, porque assim, existe uma queixa histórica, né, e ela é real sobre a remuneração da enfermagem. De desvalorização, né? Desvalorização, só que em contrapartida também a gente vê o serviço assumindo custos que também não estava preparado e não recebe por esses custos. Exato. Eu acho que a gente está num momento de oportunidade de rever muitas coisas e, acima de tudo, de estreitar laços de compromisso de trabalhador e empregado, né? Onde todo mundo consegue sair ganhando nessa história para que a gente consiga vencer tudo isso. Exato. Então, basicamente, assim, é tudo muito, muito difícil, tudo muito caro. Essa que é a verdade. Você fez uma fala bem, assim, de finalização mesmo, de conclusão. A gente está se deparando com medo, né? E a gente não sabe até onde nós vamos. A gente ainda, né, não chegou, segundo os órgãos aí, Ministério da Saúde e tudo mais, e Secretaria Estadual da Saúde, a gente ainda não chegou no pico, né? Provavelmente o pico será em julho, então a gente ainda vai viver esse tempo de pandemia, essa diferenciação toda em termos profissionais, em termos de pacientes, de seus familiares, da adesão, né, de todo mundo, da adesão dessa turma toda, dessa sociedade, inclusive, a todas essas precauções que a gente precisa, né? Até, né, hoje em dia a gente está se deparando com a abertura, né, do comércio, então a gente provavelmente vai ter aí o pico ainda mais desenvolvido, mas a gente, é o que você falou, a gente tem que lutar e a gente tem que correr atrás desse prejuízo e tentar, né, de alguma forma ter uma visão otimista de todos esses processos e trabalhar em cima deles. Está servindo para a gente estudar muito, né? Sim. Que você começou falando de conhecimento, né, Fred? E está servindo para a gente estudar muito. Todo dia a gente se depara com muitos artigos, tem também muitas fake news, né? Muitas notícias que são falsas, principalmente se tratando de vacina, de medicações, de soluções mágicas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente porque nossos pacientes escutam tudo isso e nos questionam, né? Bom, sim, a gente pode falar. Só para completar, a gente sempre se depara com essa necessidade de sempre estar conversando e estar próximo de todo mundo.
Porque, principalmente no início, a gente se deparou com muito medo, principalmente quando iniciaram o atendimento dos primeiros casos. Uhum. Então a gente não sabia com o que estava lidando, né? Foi estabelecida uma imagem do paciente com Covid da pior forma possível. Então, trazer esses profissionais, o conhecimento que a gente está adquirindo, e como você disse, é diário. Todo dia a gente busca alguma coisa, todo dia a gente busca entender o que acontece com essa população dialítica, se essa doença ela tem uma piora quando se diz respeito de pacientes dialíticos. Então, trazer isso, o conhecimento hoje é o que tem mais trazido essa tranquilidade para a equipe, para os pacientes, para nós, como gestores. Então, assim, não dá para se deparar com essa situação sem querer estudar. E tem que se enxergar oportunidades nisso tudo, né? E é isso que acho que todo mundo tem que fazer. Passaremos por isso e estaremos muito mais fortes depois dessa história toda. E faremos muito mais lives, né? Como essa de hoje. Sim. Bom, eu acho que é isso. Eu quero começar a agradecer, principalmente agradecer ao enfermeiro Frederico Antônio, o Fred, né? Por essa live muito esclarecedora, com algumas pitadas aí de experiências práticas, que eu acho que isso é muito salutar para todo mundo que assistiu, para mim também. Acho que a gente troca sempre quando a gente conversa, isso é muito legal. Agradecer, né, as 32 pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que basicamente para vocês que a gente fez essa live. E encerrar dizendo que foi muito bom. Acho que a gente não tem perguntas, né? A gente teve muitos comentários. A Larissa está dizendo aqui, muito bom. Obrigada, Larissa, pela presença. Valéria, eu não sei o nome dessa pessoa, mas é a Poli Rose 10. Temos muita gente aqui assistindo, agradecendo, dizendo que foi ótimo. E eu acho que a gente pode encerrar a live agradecendo, Fred. Agradeço muito você, viu? E a gente vai fazer outra. Sim, estarei aqui à disposição. Quero agradecer a todos, quero agradecer os recadinhos de parabenização, tá? Saudade de todos, tem muita gente que eu não vejo. Muitos corações subindo o tempo muitos todo. Corações. E sempre é muito importante, né? Estabelecer esse vínculo com todos os profissionais, né? Porque a gente aprende dessa forma. E, às vezes, uma experiência, nem sempre eu vou pegar a minha experiência e vou encaixar dentro do serviço, mas ela pode me dar ideias de como fazer melhor no meu trabalho, né? Exato. Então, estarei aqui à disposição sempre para compartilhar o pouco que eu sei. Então tá. Muito obrigado. Fred, até a próxima live. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou. Eu quero lembrar que essa live foi feita pelo Instituto Adequa e na semana que vem, no dia 28, no domingo, nós vamos fazer uma live com perguntas e respostas. É uma mocinha que está aqui nesse meio aqui, a Isabela, que é enfermeira também, junto com o Fred lá na clínica. A gente vai fazer um bate-papo legal sobre perguntas e respostas sobre hemodiálise. A Isabela, que é enfermeira de hemodiálise, vai estar com a gente. Então, eu já quero convidar todos vocês, dia 28, às 20 horas, para estar conosco nessa live, tá? A gente ainda tem 3 minutinhos, então, Fred, você é o melhor enfermeiro do mundo, segundo a Débora aí, ó. A Débora, pessoal, é aquilo que eu te falei, são pessoas que não me conhecem. Eu sempre falo isso. Que quando me conhece, tem certeza. Então tá bom, gente. Muito obrigada e eu vou encerrar, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Tchau, beijos.